Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians, com a Lili Nascimento, direto do CT Joaquim Grava, trazendo pra gente agora notícias fresquinhas do Timão, que apresentou o Dorival Júnior nessa terça-feira, e amanhã já tem jogo pela Copa do Brasil contra o Novo Horizontino fora de casa. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí se você está ansioso para a estreia do Dorival, o Timão que precisa muito voltar a reencontrar seu futebol do ano passado, que a gente conhece, que essa equipe tem qualidade. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A gente começa com a apresentação oficial de Dorival Júnior no Corinthians. Confio nas pessoas que me contrataram, conhecem o meu trabalho. Já tive a oportunidade de um trabalho, graças a Deus, vitorioso com o Fabinho, numa outra equipe, o que nos deu um retorno muito importante num contexto geral. E eu vou procurar reeditar esse trabalho aqui dentro, se Deus quiser, tentando entregar o meu melhor e buscando os melhores resultados possíveis. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria, ao contrário, em todos eles. Aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. Eu acho que nós temos que verificar num todo o que vem acontecendo. Não existem culpados aqui setoriais, não existem culpados individuais. O que existe é um pequeno desequilíbrio pós a conquista de uma competição. O exemplo foi muito claro nessa última partida. A equipe perdendo por 3-0 e a torcida em momento nenhum deixou a equipe ao léu. Apoiando, sempre incentivando, coisa que eu sempre vi aqui dentro. A maior dificuldade que nós enfrentávamos quando adversários era justamente a participação de uma torcida que define resultados, que define campeonatos. Eu me sinto muito bem preparado para todo e qualquer desafio e espero enfrentar uma situação bem difícil, complicada, porém confiando e muito naquilo que nós possamos realizar ao longo de todo esse processo. Quando eu falo que eu confio nas pessoas que aqui estão, é justamente por causa disso. Eu vim para cá para um projeto esportivo, eu tenho que pensar esportivamente, eu não posso pensar de uma outra forma, avaliando uma situação que foge ao meu contexto. Boa, Dorival Júnior chegando no Corinthians e os números dele nos seus últimos trabalhos. No Flamengo foram 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 66,7% e 2 títulos. No São Paulo, 54 partidas, para 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de pouco mais de 54% e 1 título. Na seleção brasileira, em 16 partidas, venceu 7, empatou 7, perdeu 2, 58,3% de aproveitamento. Dorival Júnior já trabalhando no Corinthians. Pode vir para cá, Brás, que a gente vai chamar a Lili Nascimento com as informações, ela que acompanhou essa chegada do novo treinador lá no Corinthians. Tudo bem? Seja bem-vinda, Lili, um beijo para você. Fala, Glaucia, um beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Pois é, coletiva de apresentação do técnico Dorival Júnior, então ele respondeu às perguntas dos jornalistas, né, sobre o que motivou o Dorival a aceitar trabalhar aqui no Corinthians, também sobre reforços. Muitas coisas foram faladas, questões táticas também, e aí a coletiva foi justamente marcada para 13h, porque agora, à tarde, finalzinho da tarde, o Dorival comanda o último treino de preparação da equipe para a partida de amanhã contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Então a imprensa foi liberada a ficar um pouquinho aqui, daqui a pouquinho nós vamos embora, porque aí o Corinthians faz o último treino de preparação, os atletas jantam e em seguida viajam para Novo Horizonte. Então essa é a agenda aí do Corinthians para hoje. Mas voltando à coletiva, a gente separou alguns trechos para o fã de esportes acompanhar com a gente, tá? Questão sobre a chegada dele, Rodrigo Garro, enfim, muita coisa legal foi falada nessa estreia do Dorival aí no comando do Timão. Vamos assistir. Um clube que me acolhe nesse momento. Faltava no meu currículo e podem ter certeza que eu farei tudo que estiver ao meu alcance para que tudo aconteça da maneira como todos nós desejamos e queremos. Nós tivemos um contato com o Fabinho. O recebi na minha casa. No dia seguinte ele teve que retornar, até porque o Corinthians tinha um jogo muito importante. Esse pequeno desencontro é que provocou talvez essa demora. É um grande jogador, um jogador que vinha fazendo a diferença. É natural que
É muito difícil uma reposição dentro de um contexto que vinha sendo seguido e com o alcance de grandes resultados. Eu acho que a nossa função é trabalharmos para que possamos encontrar um nome que nos dê aí uma condição de aproximarmos ou chegarmos próximos daquilo que ele vinha realizando, que ele vinha desenvolvendo. Isso tudo aí é sobre o campo, tá? Agora a gente também tem que falar um pouco sobre o extracampo do Corinthians, porque na noite de ontem, lá no Parque São Jorge, foi votado pelo Conselho, né? Eles votariam a aprovação ou reprovação das contas do Corinthians, da gestão Augusto Melo, no ano de 2024. Então ontem a maioria votou pela reprovação, isso quer dizer que as contas apresentadas de 2024, durante 12 meses aí de gestão, não foram aprovadas e, na prática, o que pode acontecer? Primeiro, abre precedente para mais um pedido de impeachment, eu digo mais um, porque do caso Vai de Bet, eles iniciaram a votação para o impeachment do presidente Augusto Melo, mas precisou ser parada ali, interrompida por conta de uma confusão, ainda não foi retomada. Então abre precedente para uma nova votação, também pode ocorrer a gestão temerária, que aí o presidente Augusto Melo teria que deixar imediatamente o cargo, sem que houvesse alguma votação por impeachment ou não, e pode sofrer algumas consequências, como, por exemplo, ficar 10 anos inelegível. Isso tudo será decidido nos próximos dias, tá? Mas essa reunião foi uma reunião importante, né? Havia esperança aí por parte, é claro, do presidente Augusto Melo de que as contas fossem aprovadas, mas no final elas foram reprovadas de acordo com o Conselho, um aumento da dívida em 12 meses aí de 829 milhões de reais, tá? O passivo. Então, uma conta alta, um número que foi considerado alto também, por esse motivo, as contas reprovadas. E a gente segue assim, né, ô Gláucia? Cobrindo o Corinthians, falando dentro de campo, falando de extra-campo também, mas atualizando aí o Fã de Esporte sempre ao longo da nossa programação. Volto com vocês. Valeu, Lili. Um beijo pra você. Obrigada pelas informações. Sempre bastante coisa lá no Corinthians também. Vamos dar uma olhadinha nos últimos treinadores que passaram pelo Parque São Jorge neste pique da chegada do Dorival Júnior. Vamos lá. Número de jogos dos últimos treinadores do Corinthians. O Cuca ficou só 7 dias, né? Foram 2 jogos. Aí Vanderlei Luxemburgo com 149 dias e 38 jogos. Mano Menezes, 130 dias e 19 jogos. Antônio Oliveira, 144 dias e 29 jogos. E o Ramon Dias, 281 dias e 60 jogos. Ele que teve o melhor aproveitamento dessa lista dos últimos técnicos, com 60,6% de aproveitamento. Me chama a atenção até na fala do Dorival, ele dizendo também de uma oportunidade de ser acolhido pelo Corinthians, também de uma retomada depois dessa passagem dele pela seleção brasileira, né? A gente até falava aqui mesmo nesse Sport Center, quando foi confirmado o Dorival, que os últimos trabalhos dele em clube são muito bons, né? Antes ainda de Flamengo e São Paulo, tinha o Ceará, enfim. O Dorival vem fazendo bons trabalhos ao longo da sua carreira, mas aí fica essa coisa da seleção que eu acho que é algo bem à parte, né? E do que tinha aí, né, Calçade, no mercado também, acho que um nome muito interessante e até assertivo do Corinthians, para ajustar o time, um cara que a gente sabe também trabalha muito bem o vestiário, o bastidor com os atletas. Acho que o Corinthians precisava disso também, desse pacote todo. As escolhas de treinadores, essas escolhas, elas também visam muito o momento, o que está acontecendo, né? Quando vem alguém desconhecido, o clube precisa fazer um baita trabalho de convencimento com o seu torcedor. Tal. Então, quando o clube vai na direção do treinador, acabou de sair de seleção brasileira, embora não tenha, ele tenha conseguido na seleção aquilo que ele imaginava, que era colocar o time para jogar, e a gente tem que admitir que isso anda muito difícil na seleção brasileira. Não é só uma questão que diz respeito ao Dorival, e sim ao ambiente da seleção brasileira, da administração dela. Então, essa é uma outra história. E ele vem para um clube que vai ao mercado, tentou o Tite. Eu acho que a escolha pelo Tite era natural, por tudo que já aconteceu dentro do clube, o conhecimento. Então, essa prioridade do Tite é absolutamente normal. O Tite não pôde aceitar. Na verdade, ele já só faltava assinar e ele não conseguiu vir ao Corinthians. Então, aí é natural que recaia sobre o Dorival. Agora, é muito simples olhar apenas para o trabalho do Dorival, para a história do Dorival, para essas conquistas de títulos, e são conquistas de mata-mata.
Sim. Libertadores no Flamengo, Copa do Brasil no Flamengo, Copa do Brasil no São Paulo. Se olhar o percentual, é um percentual nesses clubes que talvez você não consiga conquistar o Campeonato Brasileiro. Tem que ser um percentual mais alto de pontos. Então, isso diz muito sobre o que ele vai encontrar no Corinthians, as perspectivas diante da concorrência. É o Corinthians disputar o Campeonato Brasileiro para ganhar o título? Não. É tentar a competição de mata-mata. Agora, era muito simples. Se só o problema do Corinthians fosse a troca de treinador. E não é, Glaucio. O Corinthians, as contas ontem, elas foram rejeitadas, como nos trouxe a Lili. E tem muita coisa a ser explicada naquelas contas. Cartões de crédito, pra onde foi? Gastaram dinheiro no quê? Não está explicado. O caso Memphis, também o contrato do Memphis. Uma dívida que aumentou mais de 800 milhões, assim, de um ano para o outro. O Corinthians, neste ritmo, ele é ingovernável, e já está. Aí você, no meio dessa história toda, a voz da maturidade vem, sabe de onde? Da torcida uniformizada. Então, esse é um negócio incrível no futebol. Imagina, o torcedor que é só paixão, 120% de paixão, é o que tem aquela voz da maturidade, que precisa organizar, do jeito que está não pode continuar. A Gaviões da Fiel, depois de tudo que aconteceu ontem, emitiu uma nota dizendo, e aí? E já vem fazendo isso. Então este outro poder que é a torcida do Corinthians, e a torcida do Corinthians é um poder dentro do clube. Porque o que ela faz, poucos conseguem fazer. Isso é fato. Basta olhar para a arquibancada e ver o que para as arquibancadas de todos os lugares onde o Corinthians joga. Então essa certa maturidade, né, os pezinhos no chão, vem do torcedor. Aí isso te mostra que o Corinthians está sem rumo. É uma situação delicada. Muito delicada. Porque chega uma hora que nem o Corinthians consegue pagar mais. Ele precisa de gente com um pouquinho de interesse no próprio Corinthians. E isso você não encontra lá. Oposição, situação, gente querendo consertar. Aqueles que queriam consertar foram expelidos. Estão fora. Então, esse é o Corinthians, gente. Vamos ver onde vai dar. Fala, Fê. É inadmissível a informação de uma dívida que aumenta mais de 800 milhões em um ano. Obviamente, se você analisar o montante dessa dívida, tem um legado de administrações também que lesaram o clube e deixaram uma situação insustentável do ponto de vista de negociação da oposição. E hoje você tem um choque político dentro do clube, da oposição tentando, tirar a situação. Agora, o Augusto precisa explicar como é que essa dívida aumentou tanto, até porque a promessa da gestão dele era de uma reestruturação que é necessária para o clube. Não dá para o torcedor ficar se apegando, o Corinthians arrecada muito, isso vai ser pago. Não. O Corinthians precisa ir para um caminho de pensamento no presente e principalmente no futuro dele, para voltar a ser aquela potência constante, equilibrar as contas. É de fato um desafio muito complicado para você tentar solucionar, principalmente com uma guerra política. E eu estou falando disso porque o Dorival pode ser muito prejudicado por conta disso. Existe uma possibilidade de impeachment do presidente que o contratou. Até que ponto uma segunda agora. Pois é, uma segunda. Então, assim, até que ponto isso pode respingar dentro do trabalho dele? Até que ponto um clube que tem uma dívida superior a 2 bi, que aumentou mais de 800 milhões em um ano, no primeiro ano de gestão, vai ter de fato uma capacidade financeira para buscar reforços que são necessários? Então, assim, é um ambiente que ele está se colocando complicado. Obviamente, quando você fala do tamanho do Corinthians, quando você fala da valorização do Corinthians, é uma grande vitrine para ele. Mas você tem todo um contexto de clube que pode atrapalhar e vem atrapalhando muito qualquer tipo de sequência, né? Falando sobre campo e bola, eu gostei da entrevista dele quando ele fala sobre problemas que ele precisa solucionar. É verdade que esse mesmo Corinthians, principalmente em jogos grandes ali, na reta final do Campeonato Paulista, ele conseguiu ser um time mais equilibrado, ele conseguiu, em alguns momentos, neutralizar o próprio Palmeiras, mas
no momento é um time espaçado, é um time passivo, é um time vulnerável defensivamente, que tem problemas na hora de se defender e na hora de atacar. E ele falou sobre isso. O time precisa jogar mais próximo, ele precisa trabalhar na compactação dessa equipe, que tem sido um problema. Para o time ser seguro defensivamente, essa marcação precisa começar lá na frente. Memphis Depay tem que se doar, inegociável. Então, assim, ele sabe que é um desafio, mas ao mesmo tempo acho que ele enxerga potencial na equipe. E eu também enxergo, principalmente no time titular. A gente já falou aqui ontem sobre a questão do elenco curto. Mas eu acho que ele tem capacidade, né, de formar um time mais equilibrado, né? É necessário que o Corinthians seja um time mais organizado e mais equilibrado, não só no campo e bola, principalmente nas finanças e numa gestão que é necessária. É necessário que a gente fale de gestão, não tem pra onde fugir. O melhor pro Corinthians é se falar em gestão, porque senão o futuro vai ser um futuro de muito sofrimento pra torcida. É impossível não passar pra dentro do campo. É impossível, Glaucio. Você tem o caos fora, o jogador tá vendo, tá ali, tá sabendo tudo que tá rolando, e você não transfere isso pra dentro do campo. Como é que eu, como gestor, no meio desse caos, vou cobrar profissionalismo do jogador? Eu vou olhar pra... Assim, você tá de brincadeira, né? Você já olhou aí pros seus companheiros? Aí fora tem? Não. Você quer só aqui dentro? Então começa a coisa a ruir nesse ponto. Então precisa arrumar muita coisa. Claro que é uma questão relativa ao campo. Imagina, no meio dessa bagunça toda, de uma conta, de uma dívida que aumenta 800 milhões do ano pro outro, como é que se fala em... Não, fizeram promessas ao Dorival, vão chegar a 5, 6 jogadores agora na... Da onde, Glaucio? Vão tirar da onde? Isso tudo de graça? Querem jogar no Corinthians? Estão indo lá só pelo amor? Já chegou o Memphis, né? Que é um jogador caro. Pô, gente, brincadeira, cara. Assim, uma hora não vai ter mais jeito, tá? O Corinthians só está se equilibrando porque é o Corinthians. Aumentou a dívida em 800 milhões, mas faturou 1 bi 100. O maior faturamento da história. Que poderia ser muito mais. Só que o Fred Lúcio, que foi o cara para organizar, para ser o gestor deste Corinthians, né, foi atacado de todas as formas por vários segmentos políticos dentro do clube que queriam excluí-lo de lá, tirá-lo. E eles estão conseguindo. Então, não vai consertar, nossa. Então é isso, Fiel. Informações, análise do calçado do pessoal da ESPN. Vou falar pros caras aí que ficam comentando, cara. O Corinthians não vai falir, mano. Os antes que ficam comentando aí. O Corinthians nunca vai falir. Se falir, se por ventura algum dia falir, acaba o futebol brasileiro. Acaba a maioria dos programas de futebol. Acaba o meu canal. Acaba todo mundo. O Corinthians é ao lado do Flamengo, querendo ou não. São os únicos times que dá audiência, mano. Só ver, ano passado o Corinthians foi o time que mais deu audiência em todos os jogos que disputou do futebol nacional. Então não tem como, cara. Corinthians é 1,1 bilhão de dívidas. Infelizmente tem esses competentes aí, essa satazana dentro do clube, sugando o Corinthians até a última gota, cara. Então, o único jeito é SAF, vir um bilionário aí, árabe aí. O meu sonho é vir um árabe bilionário comprar o Corinthians. E pra poder fazer uma reformulação, cara. Tinha que ser tipo um clube empresa, tipo o Red Bull Bragantino, que é um clube empresa. Botafogo tá legal também. Legal sim, né? Ano passado, nesse ano. Mas é organizado, tem um cara lá que bota dinheiro infinito no Botafogo. Então o Bahia aí agora com dinheiro infinito dos caras lá do Grupo City. Mano, meu sonho é o Corinthians se tornar SAF e, mano, quitar todas essas dívidas aí, pagar o estádio, mas é quase impossível, né, com essa satazana, com esses vagabundos que estão lá dentro do clube sugando o timão há anos. Então é isso. Amanhã tem jogo contra o Grêmio Novo Horizontino, jogo difícil, porém dá pra ganhar, mesmo sendo difícil. Vamos ver se o Memphis vai jogar, hein? O Memphis aí que sofreu uma pancada no último jogo, mas eu acho que ele vai ficar fora de amanhã. É muito difícil jogar amanhã. Só uma hora desse jogo a gente vai ficar sabendo se ele vai ou não pra partida. Então é isso, deixa o seu like, comenta o que você achou sobre o vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação, notícia, resenha, tudo aqui pra você em primeira mão, hein? Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.